Tribunal Superior do Trabalho denunciando o Vasco da Gama e comparando o clube ao rival Flamengo. Aqui nesse Fala Gigante tem também informações com relação ao retorno dos treinos no CT Moacir Barbosa após o vexame contra o Ceará. Neste último domingo, o elenco cruz-maltino retornou às atividades nessa tarde de terça-feira. Grande foco agora é o jogo deste próximo domingo contra o Flamengo no Maracanã. É foco total, é semana cheia de preparação. Tem aqui também, neste Fala Gigante, informações importantes sobre uma dívida que o Vasco da Gama tem junto ao Internacional. JP, o cria da base cruz-maltina, que hoje é um dos grandes nomes do Avaí, falando sobre o seu retorno na próxima temporada, destaque da Série B do Campeonato Brasileiro, que poderia sim ser observado pelo nosso cruz-maltino e muito mais. Você terá pela frente um Fala Gigante bastante agitado, movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso cruz-maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vambora então, sem muita enrolação, né, amigo vascaíno? Fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando sobre a situação envolvendo o elenco cruz-maltino, que hoje retorna às atividades no CT Moacir Barbosa. O treino acontece na tarde desta terça-feira, às 4h10 da tarde, é o horário marcado do treino deste elenco que volta a campo após o empate frustrante contra o Ceará neste último domingo, um empate que infelizmente travou o Vasco da Gama na tabela de classificação e, acima de tudo, né, um empate que esfriou o torcedor vascaíno que esperava uma vitória dentro de São Januário, principalmente após a grande classificação contra o Botafogo no meio da semana passada. O Vasco terá pela frente grandes desafios, um empate amargo que terá que ser automaticamente deixado para trás, o jogo que terá pela frente contra o Flamengo no Maracanã, um tabu gigantesco que o Vasco tem pela frente, né, contra o seu maior rival, e esse alívio na agenda, que será muito importante para o Fernando Diniz trabalhar esse grupo. Há 2 semanas já que o técnico não tem um período livre de trabalho, né, a não ser após a parada da data FIFA, ele acabou conseguindo trabalhar, mas o técnico Fernando Diniz terá mais um tempinho aí, pois não terá nenhuma partida. Os jogos do meio de semana, tanto dessa quanto da outra, serão jogos da Sul-Americana e da Copa Conmebol Libertadores. O Flamengo, por exemplo, salvo engano, joga amanhã pela Copa Conmebol Libertadores ou na quinta-feira e joga também na semana que vem. Então, enquanto o Vasco da Gama terá uma semana cheia de descanso, o Flamengo estará entrando em campo e chegará cansado para enfrentar o Vasco da Gama no domingo dentro do Maracanã. Enquanto o Fernando Diniz terá 5 dias de treinamentos junto ao grupo cruz-maltino. Um período importante principalmente para buscar acelerar a recuperação de alguns atletas que estão no departamento médico. É claro, o caso do Jair é um jogador que infelizmente não poderá entrar em campo. Ontem passou por um procedimento cirúrgico, ele ao lado do Adson são 2 atletas que o técnico Fernando Diniz não terá à disposição mais para a temporada de 2025, mas tem 2 jogadores titulares que com toda certeza, olhando para a partida deste último domingo, fizeram muita falta, que é Tietê e Lucas Piton, que estão juntos do departamento médico, e o técnico Fernando Diniz espera contar com esses 2 jogadores para a partida desse próximo domingo contra a equipe do Flamengo. O Tietê realizou um exame que não apontou nova lesão na coxa, depois de ficar somente 11 minutos em campo naquela partida de volta das semifinais da Copa do Brasil.
Já o Lucas Piton apresentou sim uma lesão na panturrilha esquerda, um edema considerável na região. O cenário dificulta um pouquinho o seu retorno para o próximo jogo, mas o Vasco tenta trabalhar para que ele já possa voltar aos gramados contra a equipe do Flamengo. Além de Lucas Piton e Tietê, que são 2 titulares, tem um atleta também de composição, que é o Thiago Mendes, reforço que veio ao Vasco da Gama nessa janela de transferências, que também está entregue ao DM por um problema na panturrilha. Já foi desfalque com o Vasco da Gama 3 partidas consecutivas, e o Vasco também trabalha internamente para tê-lo à disposição para esse próximo jogo contra a equipe do Flamengo. O Vasco da Gama busca, amigo torcedor vascaíno, virar essa chave. Uma derrota chata, uma derrota que preocupa, uma derrota complicada que o Vasco da Gama tenta passar por cima e automaticamente, né, amigo torcedor vascaíno, voltar a dar alegrias ao seu torcedor. Porque depois do que aconteceu nesse último domingo, o clima não é nada bom. E com relação ao treino que vai acontecer nessa tarde de hoje, mais detalhes, todas as informações eu, Lucas, vou trazer a você no Boa Noite Gigante. Vascaíno, então, vambora, né, pro segundo bloco aqui deste Fala Gigante. E até para pegar aí, né, nesse caminho que eu vinha trazendo a vocês no vídeo, o Vasco sofreu muito nesse último domingo por conta exatamente da ausência desses 3 jogadores, né, do Piton, do Tietê e também do Thiago Mendes. Eu olho principalmente para a posição desse setor de meio campo, ali para a posição dos volantes, né, como o Vasco sofreu sem ter Jair, sem ter Tietê, sem ter Thiago Mendes. O Vasco, de fato, sofreu, cara. Tanto que a gente viu a atuação do senhor Matheus Carvalho, que foi decepcionante e assustadora. E aí, meu amigo, o que me resta é começar a pensar, porque o Vasco teve em campo o Matheus Carvalho. E o Vasco hoje, se olharmos, né, para jogadores que pertencem ao Vasco da Gama, tem um atleta que, ao meu ver, colocando lado a lado com o Matheus Carvalho, não é pouco melhor não, é muito melhor, que no caso é o JP. O JP é um jogador de, hoje, 20 anos de idade, já completos, que foi emprestado ao Avaí nessa temporada, jogador de muito destaque, está jogando muita bola, e é um dos grandes nomes, inclusive, do Avaí nessa temporada. Ele chegou a ficar de fora já nesse ano de 2025, na Série B do Campeonato Brasileiro, por 4 partidas seguidas. Ele acabou sentindo a panturrilha no aquecimento antes do jogo contra o Cuiabá e teve que ser substituído e acabou ficando um pouquinho de fora. Ele retorna recentemente contra o Botafogo de São Paulo e já volta aos gramados, marcando gol, dando assistência e sendo ovacionado pela torcida do Avaí. Um jogador muito diferenciado, cara. Jogador muito bom de bola, que, volto a repetir, colocando ele lado a lado com o senhor Matheus Carvalho, o JP é muito melhor de bola. E ele foi perguntado exatamente sobre esse retorno ao Vasco, porque é um atleta que pertence ao Vasco, mas está emprestado ao Avaí até novembro. Ele falou com toda a clareza, abre aspas, eu sou muito grato ao Vasco, aos torcedores, foi o clube que me criou, e também sou muito grato ao Avaí, que foi o clube que abriu as portas para mim e está me dando a oportunidade de jogar. Estou num momento muito bom, muito feliz, espero retribuir o carinho de alguma maneira. Meu objetivo hoje, pensamento é total ao Avaí. Tenho um contrato até novembro, quero alcançar o objetivo que é o acesso. A vontade do JP é estar em campo, fazer o que amo, que é jogar futebol. As questões contratuais eu deixo para meu empresário e para os clubes se resolverem. Então, o JP deixa uma pulga atrás da orelha do torcedor. Qual será o objetivo do Cria? E, acima de tudo, o que o Vasco da Gama vai fazer com relação ao atleta? Eu espero, sinceramente, que o Vasco não deixe o JP ficar no Avaí, porque, volto a repetir, depois do perrengue que o Cruz Maltino passou nesse último domingo, tendo Matheus Carvalho como titular desse sistema de meio campo, olhando para o JP em Santa Catarina, podendo estar aqui sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz, é um sentimento, de fato, muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. E falando até em Série B, o Vasco novamente nesse último domingo sofre também pelo seu setor ofensivo. Não pelas pontas, porque Nuno, David, Andrés Gomes, Ryan, eu acho que os jogadores entraram até bem. O Vasco teve seus problemas por conta do nosso atacante, o camisa 99, Pablo Verratti, que novamente fez uma partida muito ruim. E na Série B do Campeonato Brasileiro, eu volto a repetir, é um mercado que deveria ser observado pelo Vasco da Gama. É um mercado que o Vasco deveria olhar com cuidado e com carinho para contratar.
E sim, ainda dá para contratar. Hoje a janela de transferências se fechou para reforços de fora do Brasil, para reforços internos da Série B, da Série C, da Série D ou de jogadores livres no mercado. O Vasco da Gama ainda pode contratar. E aí a pergunta que fica é: será que parou por aí? Se Pablo Verratti está mal, tem um nome hoje da Série B do Campeonato Brasileiro que eu já até trouxe aqui nesse canal, mas eu faço questão de voltar a repetir sobre ele, porque ele só vem se destacando cada vez mais, que é o Ronaldo Tavares, atacante português de 28 anos de idade. Ele estava na Suíça, chegou no Atlético de Minas Gerais na janela desse meio do ano, e ele já tem 6 gols e 3 assistências com a camisa do Clube Mineiro na Série B do Campeonato Brasileiro. É o líder em participações e gols do Clube Mineiro na competição, chegando em pouco menos de 4 meses. E aí, amigo vascaíno, essa é a questão. O Vasco vê um jogador desse se destacando, vê a dificuldade que tem com o Pablo Verratti no ataque e não se mexe, e não se movimenta. A janela para contratações do mercado interno vai agora, até o início, do mês de outubro. A grande questão é: será que o Vasco da Gama ainda tem a capacidade de se mexer no mercado? É uma dúvida bem honesta que eu faço, e inclusive muito preocupante, porque o vascaíno vê uma grande deficiência nesse setor ofensivo, principalmente olhando para o lado do Pablo Verratti. Não vê nenhuma peça de reposição para o camisa 99 argentino. E para fechar aqui com você este Fala Gigante, falar sobre uma decisão que tivemos aí nessas últimas horas. O Tribunal Superior do Trabalho, o TST, ele decidiu que o Vasco vai ter que pagar R$300 mil por irregularidade nas categorias de base, tá? Essa ação ela foi ajuizada em 2012, o clube chegou a recorrer, mas o TST rejeitou o recurso recentemente. O Vasco, que foi responsabilizado por manter atletas menores de 14 anos em alojamentos de acordo com o TST precários, tá? E não formalizar contratos de aprendizagem com esses jogadores de 14 a 16 anos. Além também, como o próprio TST diz, o Vasco teria imposto regras que restringiam a convivência familiar e comunitária dos jovens. O entendimento por parte do TST é que o Vasco explorou o trabalho de criança e adolescente como se fossem adultos. Isso, durante o julgamento, o TST cita como exemplo, e eu acho um absurdo, inclusive, o incêndio do Ninho do Urubu, cara. Pô, citar isso como exemplo é uma maluquice, né, cara? Porque vocês já sabem, ali foi um incêndio, tivemos 10, salvo engano, crianças vítimas, que infelizmente não estão mais aqui entre nós. E aí o TST pegar isso como exemplo para o que o Vasco está fazendo, eu acho que é uma comparação muito esdrúxula, assim mesmo, é completamente nada a ver a comparação feita pelo TST. Mas, enfim, amigo vascaíno, é isso. A gente sempre tem que trazer tudo aqui para vocês e temos mais uma informação. Bom, amigo vascaíno, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. O segundo vídeo apenas dessa terça-feira. Já vou estar aqui de volta também com o nosso Boa Noite Gigante para trazer ainda mais informações e fechar esse dia, nessa terça-feira, com todos vocês. Então, vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como é claro, eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas.